Boa noite. Vamos iniciar nossa live, né? Nossa aguardada live sobre ansiedade. Vamos ver, né, assim, como que tá já o movimento, quem tá online. Se vocês quiserem já podem ir comentando, né, dizendo aí que estão entrando para a gente ver como que tá o movimento. Nesses tempos, né, de pandemia, tem sido fundamental a gente resgatar, né, diversos temas de saúde mental. A ansiedade, né, principalmente porque o Brasil, antes da pandemia, já era considerado o país mais ansioso do mundo. Então, com a chegada dessa pandemia, a gente vem percebendo, né, assim, um aumento desse índice, né, de pessoas com ansiedade. Vamos aguardar só mais um pouquinho, né, para ver aqui quantas pessoas estão entrando. Boa noite para quem está chegando. O Braga, meu colega de tempo de colégio. Boa noite a todos que estão chegando. A gente vai fazer assim, um bate-papo, né? Assim, tentar trazer assim, o assunto de uma forma mais tranquila possível, né? Com a linguagem bem acessível, porque assim, nosso público hoje, né, não vai ser especificamente, né, voltado para os profissionais da área de psicologia, mesmo para, né, as pessoas em geral que estão sofrendo, que estão passando, né, por essa situação difícil. Então a gente vai ser mesmo assim em forma de bate-papo, né? Vocês vão conversando, vão falando, e aí a gente vai vendo aqui o que é que a gente vai ajustando, né, no tema também para ficar dentro do que vocês estão precisando, né? Vocês aproveitem também, podem mandar, né, tentar mandar o link aí da live para as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo assunto, que vocês sabem que estão precisando agora, né? Vocês podem clicar aí embaixo ali no aviãozinho e mandar o link, né, para as pessoas, no direct dos amigos de vocês. Minha irmã Natália, sua esposa. Boa noite a todo mundo que está entrando, todo mundo que veio prestigiar a nossa live. Eu espero que eu traga assim, informações, né, assim, relevantes, que façam a diferença na vida de vocês, que realmente ajude, né, para quem nesse momento tão difícil, nesse percalço aí que a gente está vivendo. Vamos aqui ajustando também a imagem para ficar mais próximo. Vamos aguardar só mais um minutinho, mas já tem bastante gente. É um assunto relevante, né? E quanto mais pessoas puderem ser alcançadas, né, pelas informações que a gente vai trazer, melhor. Quem já, né, quiser já se adiantar, já tem, olha, tá saindo pergunta aí, né? Se é normal o uso de álcool aumentar nesse tempo, a gente vai já chegar lá. Pessoal do Sistema FIEMA chegando para prestigiar meus colegas. Boa noite para quem chegou agora. Isabel. Vocês estão escutando direitinho? O som tá bom para vocês? Já temos uma pergunta. Já temos pergunta aqui. Pode responder. Sobre o uso de álcool, né? Se é normal aumentar o uso de álcool na pandemia. É normal, assim, entre aspas, né? Assim, não seria o ideal, mas assim, é comum aparecer esse aumento, até porque assim, as pessoas procuram, né, durante esse período, atividades, coisas que possam fazê-las esquecer um pouco, né, dessa situação toda. E o que a gente tem de mais acessível hoje está dentro de casa.
né? A gente não pode sair para fazer uma caminhada, para praticar um esporte, a gente não pode se reunir com os amigos, ver, né, ir para uma piscina, uma praia, relaxar. Então a gente usa o que tem ali mais próximo, né? E o que está mais acessível às pessoas é o álcool, né? É uma das coisas que está mais acessível. Então vem aumentando sim o índice. Olha aí o Thiago, também entrou agora. Boa noite. Mais uma pergunta aqui. É importante a saúde mental e alimentar? Assim, a gente pode até falar um pouco hoje sobre a questão alimentar, mas a gente vai ter uma live específica sobre isso, né? Já está até prevista para o dia 23. A gente vai fazer uma live, eu e a nossa nutricionista, nesse mesmo horário, 19 horas, e o foco vai ser a alimentação. Então, a gente vai falar de ansiedade, de alimentação, né? Porque, né, assim, o comentário é geral, né? Que, assim, as pessoas vêm atacando a geladeira, como que faz para trancar a geladeira. Então, vai ter uma live específica sobre isso. Eu e a nossa nutricionista, minha colega Vanessa, tá? Dia 23, anotem aí. Beber e comer, então, nem se fala. Exatamente, é o que a gente tem de mais acessível, né? A gente vai buscando recursos para lidar com uma situação difícil. O que a gente tem mais à mão ali é comer e beber, né? Bom, gente. E assim, mais uma vez, explicando para vocês o porquê da gente trazer esse tema ansiedade, né, na pandemia. Por quê? Porque, assim, o Brasil, ele já era o país considerado, né, o país mais ansioso do mundo, com maiores índices, né, na população de ansiedade. E com a pandemia, os estudos, né, mais recentes indicam que essa ansiedade na população, ela mais do que dobrou. A quantidade de pessoas ansiosas é mais do que o dobro do que existia antes da pandemia. Então, assim, é preocupante, né? A gente precisa dar uma atenção especial a esse tema, a gente precisa estar atento, né? Você precisa estar atento à sua saúde, à saúde dos seus, né? Das pessoas da sua família, dos seus amigos, as empresas precisam estar, né, focando nos seus colaboradores, se preocupando com essas questões de saúde mental também. Né? Assim, a gente, como sociedade, a gente tem que trabalhar em conjunto, né, para tentar diminuir essa escalada, né, que está acontecendo de problemas mentais, especificamente ansiedade, né, que está com assim, um grau mais preocupante. Depressão também vem aumentando bastante, mas a ansiedade vem ficando mais preocupante, né? E assim, a ansiedade, primeiro a gente precisa entender que a ansiedade por si só não é algo negativo. A ansiedade é uma resposta adaptativa, né? Assim, diante de uma situação que ofereça perigo, uma situação que ofereça risco, né? Então, assim, a gente responde, o nosso corpo se prepara para responder àquela situação, né? Com essa resposta ansiosa. Alguns níveis de hormonais, né, sobem, né? Alguns níveis de hormônios se tornam, né, ficam mais altos, geram algumas respostas fisiológicas na gente. Isso em situações de risco, né? Ele prepara o nosso corpo, o nosso organismo para a luta ou para a fuga, né? Então, assim, tranquilo, né? A gente está numa situação difícil, né? Nós não estamos, né, no mar de rosas, a gente está vivendo uma situação complicada, essa pandemia não é nada fácil, vários fatores envolvidos, fatores financeiros, convivência familiar, doenças, medo, preocupação, né, com a estabilidade do emprego. Então, assim, mais do que esperado que nós nos preocupemos, que nós respondamos a isso de uma forma, né, assim, com esse medo, com algumas dificuldades, mas a gente, em primeiro lugar, tem que entender que isso é normal. Né? Diante de uma situação difícil, eu vou responder negativamente. Isso é normal. Agora, existe, né, quando essa situação ela vai se perpetuando, ela vai se tornando muito constante, quando ela vai fazendo parte da sua vida de uma forma, né, que a maioria das suas respostas, a maioria do seu pensamento no decorrer do dia, praticamente todos os dias, é dessa forma, né, permeada por essa ansiedade, por esse medo, por essas dificuldades. Então, assim, a gente tem que se preocupar, né? Acende ali a luzinha. Quando essa ansiedade, ela traz sofrimento, né? Quando né, exatamente quando eu vou diferenciar que ela tá normal ou que ela já
né, já passou da conta. É quando gera sofrimento. Eu estou realmente sofrendo, não estou conseguindo lidar com essa ansiedade. É quando ela se prolonga, né, de uma forma que ela se torna, a maior parte da minha vida, do meu dia a dia, se torna ansioso. Então, assim, eu devo acender, né, o sinalzinho que alguma coisa não está bem. E aí, a melhor coisa que a gente deve fazer é buscar informação, procurar ajuda especializada, né, procurar, assim, profissionais que possam te acompanhar. Nesse momento também não é fácil, né, porque muitos profissionais estão com seus consultórios fechados, mas, assim, é sempre importante estar acompanhando, estar buscando possibilidades, né? Veja na sua cidade, no seu local, né? No local onde você vive, quem são os profissionais que estão disponíveis para te atender. Porque, assim, quanto mais rápido também é o tratamento, é a busca pelo tratamento, mais fácil é o tratamento. Quanto mais a gente deixa os sintomas aumentarem, né? Pronto, gente, só um probleminha técnico aqui, resolvemos. Então, quanto mais tempo a gente deixa essa ansiedade aumentar, tomar conta da gente, o tratamento tende a ser mais longo, mais complicado, né? Quando a ansiedade ainda está em fase inicial, uma fase assim leve, a gente consegue tratar com psicoterapia, de repente, né, quando ela fica mais grave, né, num grau mais elevado, geralmente já tem que entrar com medicação, tem que marcar com o psiquiatra, né, mas a gente vai já falar dessas questões do tratamento, tá? Mais algumas perguntas aqui que chegaram, né, em que a ansiedade afeta o trabalho. Ela afeta em praticamente tudo, né? Porque ela pode dificultar o seu relacionamento com os colegas, né? Os colegas não sabem muito, geralmente, né? Não vou dizer que é sempre, mas muitas vezes os colegas não sabem muito como lidar ali com aquela ansiedade do colega ali que está vivenciando aquele problema. Então, gera problema de relacionamentos, gera dificuldade de dar conta do trabalho, porque, assim, um dos sintomas da ansiedade é a falta de concentração. Então, sem concentração, muitas vezes a pessoa leva muito tempo para fazer um trabalho que antes ela faria, né, em pouco tempo. O trabalho acaba ficando muito difícil, é difícil da pessoa cumprir metas, então atrapalha, assim, em vários âmbitos, né? É possível tratar com medicação? É possível tratar com medicação, mas assim, quando, como eu falei antes, né, quando já está num grau mais elevado. Quando a ansiedade é leve, ela é inicial, a gente consegue debelar os sintomas só com a psicoterapia, tá? Então, continuando assim, os tipos, né, assim, a ansiedade, ela é sempre a mesma? Ela é do mesmo jeito para todas as pessoas? Né? O que é que vai mudar na ansiedade que eu sinto, na ansiedade, né, que o outro meu colega sente? Existe, na verdade, vários tipos de respostas ansiosas. Né? A ansiedade, ela não é uma só. O primeiro passo para a gente ter um tratamento adequado, um tratamento ideal, é a gente ter um bom diagnóstico. É a gente saber se o que eu estou sentindo é uma ansiedade generalizada, se é um transtorno obsessivo compulsivo, se é um transtorno de estresse pós-traumático, se é uma fobia. Então, assim, quando a gente consegue diagnosticar, né, de uma forma adequada, mais fácil é o tratamento, mais fácil é saber, né, que métodos, o que é que a gente pode fazer para a ansiedade, né, ser tratada. Então, primeiro, assim, a gente não vai aprofundar muito nos tipos de ansiedade, porque eu acredito que não vai dar tempo. Se precisar, dependendo das perguntas, a gente pode aprofundar um tipo ou outro, mas é importante a gente saber, porque às vezes a gente acha, como a gente não tem os sintomas clássicos, às vezes a gente acha que a gente não estou ansioso, porque eu conheço uma pessoa que é ansiosa e ela não é assim, ela age dessa forma, assim, assim. E a gente precisa entender as diferenças, né, desses tipos de ansiedade. Então, primeiro a gente vai falar da ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada ela é caracterizada por uma preocupação excessiva e uma expectativa apreensiva. A pessoa que sente ansiedade generalizada, ela está quase sempre preocupada com alguma coisa. Sempre tem um problema para ela resolver, ela sempre está com alguma dificuldade, né, na mente dela. E de repente, assim, pode ser uma preocupação legítima, algo realmente sério, mas às vezes não é algo tão sério. Às vezes é um problema trivial, uma coisa, né, do dia a dia, que em outras situações talvez a pessoa, né, não se preocupasse, mas com a ansiedade já instalada,
essas pequenas coisas vão se tornando grandes, né? A pessoa passa a se preocupar com praticamente tudo. E o dia dela, né, é a mente dela passando de uma preocupação para outra. Ela acorda que, será que eu acordei na hora? Se atrasa um minuto, já, né, já fica aquela preocupação que pode, né, desfazer todo o andamento do dia. Aí uma vez que já iniciou o dia de trabalho, chega ali, tem alguma coisa fora do lugar, né? Então, assim, tudo se torna motivo de preocupação. Uma pessoa cortou ela na frente do trânsito, aí o coração já dispara, né? Enfim, toda a rotina da pessoa vai se tornando gatilhos para ela se tornar, né, para ela ter reações ansiosas. Com a ansiedade generalizada, muitas vezes os sintomas eles não são fortes, né, como na síndrome do pânico, que a gente vai já falar da síndrome do pânico. Mas pode ser que os sintomas não sejam tão fortes, mas eles são constantes. Né? A gente vai sentindo aquele medo, aquela preocupação, uma sensação de que alguma coisa ruim está para acontecer. Né? É muito comum, a gente fica sempre naquela expectativa, né, aquele sentimento, a pessoa acha, é um sexto sentido, né, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, a pessoa fica nesse estado durante muito tempo, né, o dia quase todo ela tem essa sensação indo e voltando. Então, essa é a ansiedade generalizada, tá? A pessoa pode sentir também inquietação, né, uma pessoa que tá o tempo todo, mas a gente também não pode confundir a inquietação com a ansiedade. Existem pessoas inquietas, mas que não têm ansiedade, mas a inquietação pode ser um sintoma da ansiedade generalizada. Tem também um cansaço excessivo, um cansaço mental, né? A pessoa sempre está com a mente cheia, com a cabeça pesada, com aquela sensação que ela não consegue mais processar nada. É um cansaço constante, né? A pessoa tem também dificuldade de concentração, já falei lá atrás, né? Quando fizeram a pergunta relacionada ao trabalho, ela tem um trabalho ali para cumprir, para executar, e a mente dela não consegue ficar ali muito tempo, né, por mais que ela se esforce. Pode ter também reações de irritabilidade, a pessoa pode reagir com as pessoas, com os colegas, com a família, né, começar a ter sempre respostas, né, com esse tom irritado. A gente tem também a tensão muscular, é muito característico, né, a pessoa que está ansiosa, ela tende, né, a somatizar para o corpo. Então, assim, essa região, pescoço, costas, constantemente a pessoa sente dores, e às vezes até em outros músculos do corpo mesmo. Né? É algo bem comum. Né? A gente tem também as alterações de sono. Em praticamente, né, todas as pessoas com ansiedade generalizada, não todas, né, não dá para a gente dizer todas, mas boa parte das pessoas que têm ansiedade generalizada vão apresentar problemas de insônia. Inclusive, pode acontecer de antes dos outros sintomas da ansiedade se instalarem, a insônia já ter chegado alguns meses atrás. Né? Então, assim, se você não sente nenhum sintoma ansioso, mas de repente começou a aparecer uma insônia, já pode ser um sinal de alerta. É sinal que você precisa já desacelerar, mudar algumas coisas na sua rotina, né, deixar de se preocupar com algumas coisas, já é assim, um sinal para você ir adaptando a tua realidade para que aquela insônia não evolua, né, para que realmente os sintomas da ansiedade generalizada não se instalem. E aí tem mais uma pergunta aqui, né, a pessoa quer saber como ajudar uma pessoa que tem ansiedade generalizada. Na verdade, é um desafio, né, porque assim, quem não entende os sintomas, quem não sabe o que a pessoa está vivenciando, né, não tem paciência, né, exige da pessoa certas atitudes que a pessoa, pela doença, não tem condição de dar, né, sempre surgem críticas, né, de achar que a pessoa, ela podia fazer diferente, ela se preocupa demais, e aí vem as críticas. Então, assim, a pessoa que está sentindo ansiedade se sente mais mal ainda por conta das críticas, da falta de paciência de quem convive, e aí a pessoa se fecha, não pede mais ajuda a ninguém, fica ali sofrendo sozinho. Então, assim, né, como ajudar essa pessoa? Primeiro, muita paciência, é entender que aquela forma dela, né, aquela resposta dela,
aquele jeito de agir que muitas vezes incomoda, irrita quem convive, é da doença. A pessoa não tem controle sobre aquilo. Então, primeiro, quem convive com a pessoa tem que ter essa consciência, senão não consegue ajudar. Em segundo lugar, encaminhar para um profissional, é conscientizar a pessoa que ela precisa de um tratamento. Muitas vezes a pessoa não quer, ela vai dizer, eu não tô doida, eu não vou pro psiquiatra, eu não vou pro psicólogo, né? Tem toda uma resistência, né? E a gente precisa ajudar essa pessoa a quebrar essa barreira, essa resistência. Porque assim, esse tratamento, esse acompanhamento só vai trazer qualidade de vida, né, para a pessoa que tem ansiedade. Assim, existe muito assim a questão do foco nos problemas, né, para a pessoa que tem uma ansiedade generalizada. Quem convive, né, tem a impressão que a pessoa ansiosa está sempre procurando problema ou inventando problemas, né? A gente diz, não, é uma pessoa problemática. Se o problema não acha ela, ela vai lá e acha o problema. Então a gente tem um pouco desse preconceito, dessa imagem, né, com a pessoa que tem ansiedade. Então a gente precisa entender que a pessoa não tem controle. Às vezes ela até sabe, ela até tem consciência. Muitas vezes a pessoa tem consciência que aqueles pensamentos, aquelas preocupações dela são exageradas. Mas mesmo tendo essa consciência, ela não consegue eliminar aquela preocupação da mente dela, né? Mais uma pergunta, né? O que fazer quando as pessoas do convívio não entendem a ansiedade na família ou no trabalho? Né? Muitas, como eu falei, muitas pessoas, quando ela não encontra um bom retorno, um acolhimento nas pessoas que convivem, ela acaba se fechando. Né? Mas assim, como ela pode conscientizar a pessoa que está com ansiedade, né? Como ela pode conscientizar as pessoas com quem ela convive? O ideal assim é procurar vídeos instrutivos, né? Textos de profissionais, de psiquiatras, principalmente de pessoas renomadas, conhecidas, que já tenham, né, um respaldo social, e apresentar esse texto, né, mostrar esse texto, esse vídeo para as pessoas, para que elas possam entender. A gente cria essa consciência nas pessoas que convivem com a gente, e aí se torna muito mais fácil para todo mundo, né? Outros sintomas associados, tá? A gente falou, né, dessa sensação ruim, de que sempre alguma coisa ruim vai acontecer, foco no problema, preocupação com tudo, mas a ansiedade, ela é bem característica de gerar vários sintomas físicos. Não é só a mente, né? Não fica só aqui aquela preocupação, né, no pensamento, né? Domina o pensamento, mas também gera sintomas físicos. Então, os principais sintomas físicos da ansiedade são tremores, né? Muitas vezes a pessoa cria mesmo assim nas mãos, a gente nota assim um tremor. Em casos mais graves, pode gerar um tremor na cabeça, as pessoas confundem até com Parkinson. Enfim, a pessoa, né, gera alguma resposta de tremores, principalmente quando ela está em crise, né? Mãos frias, quando a pessoa está com crise de ansiedade, ela sente as mãos frias, suando, geladas. Essas mãos também podem ficar dormentes, é o sintoma que a gente chama de parestesia. As mãos chegam a ficar formigando, né? Boca seca, nó na garganta, a pessoa tem uma dificuldade de engolir, né? Ela muitas vezes não consegue se alimentar bem. É comum, pode acontecer da pessoa com ansiedade recorrer muito à comida para se sentir melhor e engordar, mas pode acontecer também o contrário. Por conta dessa sensação de bolo aqui na garganta, ela não consegue engolir. E aí ela se alimenta bem menos e emagrece bastante. É comum também. Enjoos, vários sintomas gastrointestinais, eles são ligados à ansiedade. Inclusive a gastrite, né, o tipo de gastrite mais comum é a gastrite nervosa. Ela é diretamente ligada a questões de ansiedade. Né? Então, a gente, né, aumenta a acidez estomacal, pode dar refluxo, né? Pode dar diarreia, pode afetar o intestino também. Então, é comum também as pessoas em crise, em momentos mais graves de ansiedade, sentir também, né, diarreia. Aumento de frequência urinária pode acontecer também. E a gente tem mais uma pergunta, né, aqui. Pessoas mais estressadas têm maior aptidão para a ansiedade? Na verdade, as pessoas que estão sob forte estresse, que não estão conseguindo administrar o estresse na sua vida, elas são um grupo de, né, aumenta o risco, é um grupo de risco para qualquer doença mental. Algumas vão responder com ansiedade e algumas vão responder com depressão. Depende da pessoa, depende do histórico, depende da predisposição genética.
Mas, assim, é mais provável, né, que as pessoas estressadas, que estejam sob forte estresse, elas apresentem alguma resposta psicossomática, né? E, assim, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês a respeito da ansiedade é a questão do círculo vicioso da ansiedade. É mais ou menos assim, que é uma coisa que, assim, durante essa pandemia a gente tem que prestar bastante atenção. No dia a dia, quem não é ansioso, quem não está no estado de ansiedade, sente vários sintomas no decorrer do dia, sente um arranhozinho na garganta por conta de uma poeira, pode sentir uma dorzinha de cabeça, de repente o olho aqui deu uma tremida. São reações comuns que o nosso corpo apresenta no dia a dia, que não significam sintoma de nenhuma doença, nem grave, nem que não seja grave, né? São reações orgânicas. Mas quem, né, está em um estado ansioso interpreta qualquer pequena mudança que aconteça no organismo como um sintoma de alguma doença física. Então a pessoa está aqui, né, fazendo uma atividade qualquer e de repente ela sente uma palpitação, né? Pode ser até porque ela acabou de subir uma escada ou porque ela, né, fez um peso aqui, mas ela sente uma palpitação. Aí a pessoa ansiosa, ela fica alerta. Ela fica alerta a qualquer mudança no seu organismo. Então, aquela palpitação já vai gerar uma preocupação na pessoa. Ela vai começar a observar mais as palpitações, seu ritmo cardíaco. E aí, durante vários momentos do dia, ela vai estar lá. Ela para, ela pensa, né? Ela fica ali quietinha. Olha aí, será que ele tá batendo mais agora? Será que melhorou? Aí quando ela para e se preocupa com isso, o que é que o coração faz? Dispara. Não porque tem alguma doença, mas porque aquela expectativa da pessoa de sentir o sintoma gera a palpitação. E aí a palpitação que ela suspeitava vem, e aí ela fica com mais medo ainda de estar realmente tendo uma crise, tendo uma taquicardia. E isso aí, eu dei esse exemplo do coração, mas isso aí pode acontecer com qualquer sintoma, né? Se a pessoa tem uma dor de cabeça, né, o que é que ela faz, né? A pessoa que está no estado ansioso, ela já vai ali no Google, dor de cabeça, o que pode ser aneurisma, ela vê ali o nome aneurisma, pronto, né? Estou tendo aneurisma, a pessoa tem a certeza de que vai, né, ter um problema sério por conta daquele pequeno sintoma. Se a pessoa não estivesse com ansiedade, ela não estivesse em crise de ansiedade, aquela dorzinha ali, aquele apertinho, aquela palpitaçãozinha ia passar desapercebido, ia ser apenas mais uma alteração do dia a dia, né? E aí o que acontece, né? Na Covid, nesse momento que a gente está vivenciando por conta da pandemia, muitas pessoas sentem falta de ar. A falta de ar também é um sintoma da ansiedade, né? É muito comum, inclusive é um dos sintomas mais clássicos. Quando a pessoa está em crise de ansiedade, a sentir falta de ar. E aí a pessoa sente a falta de ar. O que é que está acontecendo? Estou achando a minha respiração diferente, estou achando que eu estou ofegante. E aí fica, né? A pessoa passa o dia lá observando como que está a respiração dela. E sempre que ela para observar, a ofegância vem, né? Enquanto pode ser que em momentos até que ela está distraída, não aparece, mas na hora que ela para prestar atenção, aparece. Aí a pessoa, quanto mais ela presta atenção, mais ofegante ela fica, mais nervosa ela fica, mais os hormônios se desregulam, mais os sintomas físicos vêm, até aquela sensação de falta de ar chegar quase a uma asfixia e a pessoa vai para o pronto-socorro. Pronto, eu tô com Covid, tenho que fazer um teste porque eu tô sentindo falta de ar, eu tenho certeza que eu peguei essa doença, e aí corre o risco de chegar lá, né, no posto de saúde, no hospital, no pronto-socorro, e aí pegar de fato, né, vai estar mais exposto ao risco, né? E eu tenho visto bastante, né? Tenho feito alguns atendimentos nesse período, atendimentos virtuais, e é bastante a quantidade de pessoas que vêm reportando essa falta de ar. É uma falta de ar ligada à ansiedade. Vamos aqui mais uma pergunta. O home office está trazendo aumento do cansaço mental, aumentando a ansiedade? Bom, pode estar, né? Tudo depende, né? Isso aí vai depender da pessoa, da realidade dela em casa. Mesmo a pessoa que tem uma realidade tranquila, ela vai sentir uma dificuldade maior nos primeiros dias. Porque qualquer mudança brusca, né? Assim, uma mudança de rotina, uma mudança repentina, gera estresse. E esse estresse gera uma resposta de adaptação.
Então, assim, pessoas que de repente tiveram que entrar em home office, pode ser que em poucos minutos, né, assim, poucos dias tenham se adaptado muito fácil. Passou ali uma semana, a primeira semana foi muito difícil, a segunda semana já foi um pouco mais tranquila, até que a pessoa se adaptou. Mas para algumas pessoas, quando a gente vê realidade de serviços domésticos, filhos, dificuldade mesmo pessoal da pessoa de lidar com mudanças, algumas pessoas aceitam mais fácil, outras não, né? Questões mesmo pessoais, pode ser que a pessoa não se adapte, né? Tem uma dificuldade maior de se adaptar. Pode ser por uma doença, porque eu já tenho uma ansiedade, porque eu já tenho uma tendência à depressão? Pode. Tudo isso pode facilitar, tá? Como podemos ajudar os empresários a identificar problemas psicossomáticos e cognitivos com esses trabalhadores para indicar um profissional? Isso é uma coisa que é importante, eu vou até abordar no final, quando eu for falar do guia SESI, tá? Vocês aguardem um pouquinho que eu vou falar da importância desse guia, né? O guia de saúde mental, que vai ajudar os empresários, né? Os nossos clientes ou não, né? Que mesmo quem não é nosso cliente tem sua empresa, está preocupado com a saúde mental dos seus empregados, né? E aí a gente tem esse guia que pode ajudar. Podemos chamar pessoas agoniadas de ansiosas? Pode ser que essa a gente chama de agonia, né? Aquela pessoa que está assim, sempre muito apressada, muito afobada. Pode ser que seja decorrente da ansiedade, mas pode ser que seja mesmo da personalidade da pessoa. A gente precisa diferenciar. Ela sempre foi assim? Ela sempre teve essa afobação? Houve alguma mudança? Essa agonia dela, essa afobação dela gera sofrimento, gera dificuldade, ou é da personalidade dela mesmo? Pode ser uma coisa ou outra, né? A gente não tem como classificar assim de uma forma muito direta, né? Sem conhecer a pessoa. Mudanças de rotina causam ansiedade? Sim, praticamente todas as vezes, né? Qualquer mudança intempestiva, repentina, que acontece na nossa vida pode gerar ansiedade. Inclusive mudanças positivas, porque a gente acha que só o que vai gerar ansiedade são as situações, quando a situação nova que chega é negativa. Mas mesmo uma situação positiva, por exemplo, a pessoa acabou de casar, formar uma família, chegou um filho, um emprego novo, mesmo que seja um emprego melhor, mas nos primeiros dias, as primeiras semanas vai gerar sim uma ansiedade, porque a mente ela leva um tempo para se adaptar à nova realidade, tá? E assim, só salientando, eu já mencionei isso, mas eu gostaria de reforçar, né, que assim, as pessoas ansiosas, muitas vezes, na maioria das vezes, têm a consciência de que aquela preocupação dela é exagerada, é excessiva, tá? Então, assim, cabe a quem convive com essas pessoas, né, ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de tato, né, com a pessoa, porque ela sabe que ela está preocupada em excesso. Ela sabe que aquilo não é motivo para ela se preocupar. E ela começa até a se envergonhar, né, das preocupações dela. Mais uma pergunta. A pessoa ansiosa sente mania de perseguição? Ou esse sintoma é característico de outro tipo de síndrome? Pode sim. Pode acontecer de casos mais graves de ansiedade a pessoa ter, né, essa sensação de que estão sempre perseguindo ela, de que estão sempre implicando com ela. Pode sim ser de ansiedade. Transtorno de pânico, né? Vamos aqui diferenciar, a gente falou até agora da ansiedade generalizada, a gente vai focar um pouco mais agora no transtorno do pânico. O pânico, ele seria uma resposta mais grave, né? Uma resposta mais forte de ansiedade. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, a pessoa já vinha, né, com uma ansiedade, com algum dos tipos de ansiedade, a generalizada, uma síndrome de estresse pós-traumático, e aí não tratou, né, o quadro se agravou e chegou, né, nesse grau da pessoa ter um ataque de pânico. Pode ser que a pessoa que tem ansiedade generalizada tenha alguns ataques de pânico, mas não tenha o transtorno do pânico ainda. Foram alguns episódios. Mas da mesma forma, se ela não tratar, vai evoluir e provavelmente vai se instalar o transtorno do pânico. E aí aquela resposta de pânico, ela vai se tornar bem mais frequente na vida da pessoa. E qual é a diferença, né? Qual é a diferença principal da ansiedade para o pânico? Como eu falei para vocês, os sintomas da ansiedade, eles são um pouco mais leves, mas eles são constantes.
né? A pessoa sente aquilo ali o tempo praticamente todo. A vida dela, né? Todas as respostas ali do dia a dia dela, o convívio dela com as pessoas, a rotina dela é toda permeada pela ansiedade. Mas na síndrome do pânico são episódios isolados, tá? Necessariamente para a pessoa ter uma crise de pânico, precisou, assim, minutos antes, momentos antes, ela ter tido, assim, algum gatilho, alguma coisa que gerou aquele pânico? Pode, mas não necessariamente. Pode acontecer da pessoa estar tranquila, né, sentadinha, fazendo alguma coisa trivial e de repente sentir, né, os sintomas do pânico. Ela pode até estar dormindo e de repente acordar com o coração acelerado, com a garganta fechando, né, com todos esses sintomas do transtorno do pânico. Quais são os principais sintomas? Né? Mais uma vez, o coração acelerado, a pessoa sente também aperto no peito, e aí é muito fácil, né, da pessoa confundir com um ataque cardíaco. Então, assim, quando a pessoa está no auge da crise do pânico, a ideia mais forte que vem na mente dela é que ela está tendo um ataque do coração. E geralmente ela quer correr para o hospital. Né? O que é que a gente faz nesses casos? Leva a pessoa para o hospital? É bom levar, porque assim, nunca se sabe se realmente não vai ser um problema de coração. A pessoa pode estar tendo um ataque cardíaco? Pode, tá? Então a gente leva a primeira vez, leva a segunda vez, aí o médico vai fazer todos os exames. Quando ele constatar que não tem nada, que a pessoa, né, tá com o coração direitinho, os batimentos, né, faz lá os exames de imagem, tá tudo ok, o médico vai dar o parecer dele. Olha, isso aí provavelmente é só ansiedade. Então, pode acontecer de novo, da pessoa sentir de novo, a gente leva mais uma vez, até a própria pessoa começar, ela vai começar a reconhecer, né, que aquilo ali é mais um ataque de pânico e não um ataque do coração. Mas pode, inclusive, a pessoa no auge do ataque do pânico, ela ter a sensação de morte. Né? A ideia que a pessoa tem mais forte é que ela está morrendo. Então, assim, é um transtorno grave. Né? Normalmente, quase sempre ele vai ter que ser tratado com medicação, com a psicoterapia, claro, mas na maioria das vezes, quando chega no transtorno do pânico, tem que entrar com a medicação, tá? Mais uma pergunta. Hiperativo é ansioso? Não necessariamente, né? Porque a hiperatividade ela tem um outro fundo, né? Uma outra causa. Normalmente a pessoa já traz essa resposta desde a infância, né? Não é uma coisa de criação, não é pela educação que ela recebeu, é algo intrínseco mesmo à pessoa. E pode ser que ela tenha uma facilidade a mais de ter uma ansiedade no futuro, né? Porque assim, muitas vezes o mundo ele não está adaptado, né? A nossa realidade, o dia a dia, não está adaptado para pessoas hiperativas, né? Uma sala de aula, né? Geralmente as crianças, os jovens, eles têm uma dificuldade de se adaptar a essa realidade que não está preparada para eles. E aí pode ser que a pessoa desenvolva uma ansiedade por se sentir inadequada àquela situação. Mas não necessariamente a pessoa hiperativa é ansiosa, tá? Angústia também é sintoma de ansiedade, sim. A angústia ela é um sintoma de ansiedade, pode ser da depressão também, mas pode ser da ansiedade. Em relação ao transtorno do pânico, a gente tem, né, quando a pessoa começa a ter alguns ataques seguidos de outros, a pessoa começa a desenvolver um medo de sair de casa, né, ela começa a ter medo de estar em ambientes com muitas pessoas, ela começa a evitar, né, as pessoas, a vida social, evita sair de casa, porque ela tem medo de estar fora de casa e sentir os sintomas. Quando ela sente o sintoma ali no meio de várias pessoas desconhecidas, né, ela fica mais nervosa ainda, dá aquela vontade de sair correndo, de se esconder, de sumir. Então a pessoa fica com tanto medo, né, com o tempo, né, a pessoa que tem pânico, ela tem vários medos, mas com o tempo, com a repetição das crises, o maior medo da pessoa se torna ter uma crise de pânico. Vai ser o maior medo dela, ter outra crise. Então ela fica o tempo todo, né, se questionando, né, hipervigilando, né, os sintomas físicos. A pessoa para de fazer atividade física, porque quando o coração começa a acelerar por conta da atividade física, a pessoa já acha que vai começar outra crise. Então a pessoa começa a se isolar, né, deixa ter aquele medo mesmo de sair de casa, tá? Mais uma pergunta. Qual a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico?
A crise de pânico, assim, a ansiedade, os sintomas, eles são semelhantes, mas a crise de pânico ela é mais forte, né? E essa questão da sensação de estar morrendo ou de estar tendo um ataque cardíaco é bem marcante, né? É uma coisa bem marcante da síndrome do pânico, tá? Fobia específica. Então, a pessoa, ela pode não ter uma ansiedade generalizada, ela pode nunca ter tido um ataque, né, de pânico ou uma crise de pânico, um transtorno, ter desenvolvido um transtorno de pânico, mas ela pode ter um medo específico. Ela, de repente, tem medo de altura, ela tem medo de dirigir, ela tem medo de ficar sozinha, tem medo de escuro. Mas fora dessas situações que ela teme, ela é tranquila, ela normalmente é tranquila, né? Não tem aquela expectativa apreensiva o tempo inteiro que a pessoa que tem ansiedade generalizada tem, mas ela tem aquele medo, aquela situação ali específica gera um pavor, né? Um pavor, algo exagerado na pessoa. Então a gente chama isso de fobia específica. É um tipo de ansiedade, né? Muitas vezes a gente não procura tratamento porque a gente acha que não, eu não sinto isso o tempo todo, na maioria do tempo eu estou tranquila, eu estou tranquilo, então eu não vou procurar ajuda, é só por conta daquela situação ali, então é só eu deixar de fazer aquilo ali e pronto, tá tudo bem, né? A pessoa, ela gera essa resposta de esquiva, ela começa a se esquivar da situação que gera a fobia. Só que assim, pode acontecer, né? A pessoa tem que levar em conta que nem sempre ela vai poder se esquivar da situação. Em algum momento vai ser necessário, né? Vai acontecer, se é um medo de escuro, em algum momento vai dar um blackout, no momento onde ela não tem como conseguir iluminação, e ela vai ter que se deparar com aquela situação que causa medo. Então, assim, o ideal é que a gente trate, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, tem terapias bem específicas para tratar essas fobias, certo? Mais uma pergunta: o que devo fazer quando percebo que estou tendo uma crise de ansiedade? Olha aí, gente. É importante, porque assim, a ansiedade, ela tem uma característica, a gente pode comparar que é com uma pessoa que está numa areia movediça, né? Ela está ali na areia movediça e ela quer escapar da areia movediça. Quanto mais ela se debater, quanto mais ela lutar, ela se esforçar para sair, mais ela vai afundar, né? Quanto mais ela ficar tranquila, né? Não, calma, né? Vou pensar aqui o que é que eu vou fazer, vou tirar aqui primeiro a minha perna, vou tentar ajoelhar. Quanto menos ela lutar assim de uma forma tão direta contra, mais fácil vai ser ela sair. Então a primeira coisa é aceitar, né? Estou tendo uma crise de ansiedade, tudo bem. Vamos esperar, eu já passei por isso, eu sei que não vai demorar tanto, daqui a pouco eu vou me sentir melhor. Você vai, né, gerando na tua mente pensamentos para te tranquilizar, te autotranquilizar. Porque se você ficar nessa, né, de, eu não quero sentir isso, né, eu tô sentindo aqui, minha garganta tá apertando, meu coração tá disparando, eu não quero sentir isso. Quanto mais você fica nessa posição de lutar contra, mais forte a ansiedade vem. Ok? Então, assim, você tem que começar a descobrir, assim, isso acaba sendo muito pessoal, né? As pessoas vão saindo cada um cria uma estratégia muito pessoal. Alguns conseguem pensar, vou pensar em coisas boas, vou pensar em momentos bons da minha vida, vou pensar nos meus filhos, né? Vou fazer uma respiração, né? Existe uma respiração, um tipo de respiração, exercício de respiração próprio para se acalmar diante de crises de ansiedade. Então, assim, cada um vai criando a sua estratégia, mas o pior que pode acontecer é você ficar naquela luta, ai meu Deus, vou ter a crise, e agora, eu não quero sentir isso. Aí, provavelmente vai vir mais forte, ok? Quanto tempo de uma crise, qual é o tempo de uma crise normal de ansiedade? Tem uma variação também, algumas vão ser mais demoradas, outras menos, mas é em torno de 15 minutos a meia hora, tá? Isso, né, é uma crise forte, mas lembrando que quando a pessoa tem uma ansiedade generalizada, o tempo quase todo ela está sentindo ali um medinho, uma preocupação, uma expectativa apreensiva, já faz parte do dia a dia dela, tá? Toque, vamos falar um pouquinho de toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, porque com essa questão da pandemia, da questão da limpeza das mãos, da gente sair de casa, não poder encostar nas coisas, ter que lembrar o tempo inteiro de estar se higienizando, pode ser que vá aumentar também essa resposta, né, na população do aumento do toque. O toque é justamente isso, é a gente estar o tempo todo
com um pensamento que incomoda e esse pensamento leva a uma ação. Enquanto você não pratica aquela ação, que o teu pensamento está te movendo a ele, você não sossega, né? Você fica ali, né? Ah, mas eu acabei de lavar a mão. Será que eu preciso lavar a mão de novo? Aí você chega à conclusão que não precisa porque você acabou de lavar, mas aí o pensamento fica. O pensamento fica. Você não relaxa. Enquanto você não vai lá de novo e não lava a mão, você não sossega. Então, assim, essa é a sistemática da TOC. É um pensamento, né, que não te abandona, que te leva a um sintoma. Um sintoma que enquanto você não toma aquela atitude, a tua mente não descansa, tá? Então, assim, pode acontecer, é importante, assim, você lembrar que nesse período tem que cuidar da higiene, sim, né? Tem que aumentar a preocupação com isso, sim. Se a gente quiser, né, sair de casa, trabalhar e fazer uma compra sem se contaminar, a gente precisa, sim, estar atento e preocupado. Mas, assim, se você notar que já está exagerado, né, já está te fazendo sofrer, já está te fazendo perder tempo da tua vida de ter que ficar repetindo aquilo ali, mesmo você sabendo que não é necessário, aí já é uma hora de procurar ajuda, tá certo? O TEPT. O TEPT seria o transtorno de estresse pós-traumático, tá? É um tipo bem específico também de ansiedade. Ele é caracterizado, né, pelo um acontecimento marcante na vida da pessoa, um trauma, uma violência, um assalto, um acidente, algum acontecimento, né, que gerou assim, impacto muito grande na mente da pessoa. E aí pode até acontecer de logo depois a pessoa achar que tá bem, eu tô tranquilo, não tô sentindo nada demais, mas assim, né, depois de algumas semanas do acontecimento, a pessoa se pega rememorando, né, começa a vir ideias daquele momento traumático. Mesmo quando ela não estava nem pensando nisso, começa a vir flashes na mente da pessoa. Ela começa vamos supor, ela sofreu um assalto, ela começa a ver de novo o assaltante, né, chegando próximo a ela, vê a arma, ela revive tudo de novo. E aí, quando o flash vem à mente, a ideia chega à mente, o sintoma, né, ele vem todo de novo. É como se a pessoa estivesse vivendo de novo a situação traumática. Ela vai revivendo aquilo. E assim, pode gerar, né, assim, ansiedade, pânico, decorrente, inclusive depressão também, decorrente desse transtorno de estresse pós-traumático. Então aqui, muitas vezes a pessoa também não procura ajuda porque ela não fica mal o tempo todo. Muitas vezes ela tá bem, ela tá tranquila, tá relaxada, tá com os amigos, tá com a família, mas aí em um determinado momento ela para um pouco e aí do nada, né, sem ela esperar, os pensamentos vêm. E aí ela, assim, o tempo pode melhorar isso? Pode. Na maioria das pessoas, o tempo vai levar aquele trauma, vai levar a pessoa a processar o trauma, se adaptar àquilo ali, pode ser que nunca mais ela venha a ter um pensamento, uma dificuldade em relação àquilo ali. Mas para algumas pessoas que já têm uma predisposição ou já vinham com alguns sintomas de ansiedade, aquele evento traumático, né, vai precisar de um tratamento, vai precisar de uma psicoterapia, vai precisar de medicamento? Talvez. Né, talvez, dependendo do grau, do trauma e da dificuldade que aquilo está causando na vida da pessoa. Então, quando vocês ouvirem falar de TEPT, é isso, né, o transtorno do estresse pós-traumático. O trauma, a gente costuma falar no dia a dia, é um trauma, né? Mais uma pergunta. Apenas a terapia e o acompanhamento psiquiátrico com medicações pode curar a ansiedade? Com medicações, né? A terapia quase sempre é necessária, a não ser em casos muito leves, né? Assim, coisa, assim, você acabou. Vou dar um exemplo, né? Agora na pandemia, muita gente se sente ansiosa, mas não está com transtorno, não está realmente com uma doença, não desenvolveu uma doença de fato. Então, assim, ela faz apenas algumas adaptações no dia a dia, ela faz apenas algumas mudanças no seu estilo de vida, na sua forma de pensar, de enxergar as coisas, e ela vai conseguir superar sem precisar de terapia, né? Mas, assim, em casos mais graves, né, assim, tem um pouco mais de sofrimento,
passou o tempo e aquilo não melhora, provavelmente vai precisar de terapia. Pessoal, a gente tá chegando aqui a 1 hora de live, e aí o Instagram só permite 1 hora e ele cai, né, automaticamente aqui. Então, quando cair, vocês, né, segurem aí, entrem de novo, que a gente vai iniciar uma nova hora logo assim que cair essa, tá certo? Daqui a 5 minutinhos ela vai cair. Vocês já sabem, né? Vocês vão lá no botãozinho e entra de novo, ok? Digam sim aí para eu ver que vocês entenderam. Ok? Certo. Gente, aí o que é que o TEPT, esse transtorno de estresse pós-traumático, pode causar também? Essa esquiva, né? Essa coisa, a pessoa acha que tá bem. Foi uma situação de assalto no bairro tal. E aí, sempre que a pessoa passa por aquele bairro, ela, né, revive os sintomas, ela sente aquele frio, né? Aquele frio, ela gela, as mãos tremem, o coração acelera. E aí ela simplesmente deixa de passar por aquele bairro, né? E aí essa evitação dá a falsa sensação de que a pessoa tá bem. Eu superei, não me sinto mais mal, tô aqui lidando, meu dia a dia tá normal, minha rotina tá normal. E quando, na verdade, a pessoa não superou. Se ela, né, tiver qualquer ligação no fato traumático, vai reviver tudo de novo, como se ela estivesse vivendo no mesmo momento. Então, precisa se tratar, né? Com o tempo vai gerar, sim, sofrimento, dificuldade, né? A atividade física tem algum papel relevante para a ansiedade? Total, né? A gente ia falar bastante dela, vamos falar também na questão das dicas para superar a ansiedade, mas assim, o papel da atividade física é fundamental, né? Inclusive, quando a gente fala de ansiedade, tratamento de ansiedade, a gente fala de um tripé, é o tripé do tratamento, que é a terapia, né, a medicação e a atividade física, não pode faltar, né? Inclusive, ela tem a capacidade de gerar, a atividade física, ela tem a capacidade de transformar a nossa mente, o nosso cérebro, né, resgatar os nossos neurotransmissores de uma forma semelhante à dos medicamentos. Então, assim, pode acontecer da pessoa não tomar medicação e só com a atividade física e a terapia ela conseguir vencer uma ansiedade moderada e talvez até grave? Pode acontecer. É possível sim, tá? Então, assim, o papel a atividade física, aliás, a ansiedade, ela tem uma ligação muito forte com o sedentarismo. Ela anda ali juntinho. Então, assim, caminhar, dançar, fazer uma atividade física frequente, regular. Adianta você fazer um dia e 7 não, né? Vou fazer aqui uma vez por semana, uma academia, uma caminhada. Eu fiz nessa semana, eu fiz 2 vezes, mas aí na outra semana eu não fiz nenhuma vez. Não vou dizer que não é mesmo que nada, né? Mas assim, é quase a mesma coisa que nada. O ideal é você ter uma regularidade. Para essa atividade física ter um efeito, de fato, ela tem que ter uma regularidade, tá? Então, assim, né? Cheguei bem nessa parte aqui para a gente falar especificamente dos tratamentos, né? O objetivo dos tratamentos é ajudar o paciente, né, a ter uma resposta adaptada, né, às situações do dia a dia, fazer com que ele trabalhe os seus pensamentos, né? O que vai gerar muitas vezes a resposta ansiosa é o pensamento, né? O que eu penso diante de uma determinada situação, de um determinado estímulo. Então, eu vi ali uma coisa acontecendo, imediatamente eu penso em algo e, dependendo do que eu penso, o meu corpo reage, né? Eu sinto algo que é consequência daquele pensamento. Então, existem técnicas que a gente aprende a lidar com esses pensamentos negativos, né? É característico mesmo da ansiedade a pessoa ter pensamentos negativos, é da doença, é do transtorno. Mas aos poucos ela pode aprender a lidar melhor com esses pensamentos. Existem técnicas, né? Na terapia a pessoa vai ser ensinada, né? O primeiro terapeuta começa trabalhando o pensamento com a pessoa. A pessoa leva, ela anota, né? O que é que está angustiando durante aquela semana, o que é que mais angustiou, o que é que mais te deixou preocupado. Aí a pessoa anota, leva para a terapia. Junto com o terapeuta, ele vai trabalhando aqueles pensamentos, vai transformando ele em pensamentos adaptativos. E com o tempo a pessoa consegue fazer isso sozinha, né? O terapeuta vai
ensinando, vai conduzindo a pessoa a fazer essa adaptação sozinha, até que vai chegar o dia que ela não vai mais precisar da terapia, né? E a medicação ela vai ajudar nos casos mais graves, né? Muito, assim, quando o transtorno ele já está bem instalado, já dura bastante tempo, a pessoa já está há anos, 2 anos, 3 anos, talvez até mais, gente. Tem gente que convive décadas com ansiedade e não procura ajuda, né? Não procura tratamento. Então, pode acontecer, né, assim, essa dificuldade, né, assim, de... Peraí, perdi o foco aqui. Né, pode acontecer, assim, ela passou vários anos, né, com aquele problema, então ela vai ter que entrar com... Lembrei, gente, a medicação. Vai ter que... Eu tô preocupada aqui com o tempo, se vai cortar ou não. Ela tem que entrar com a medicação, né, porque a medicação, quando o caso está grave, a terapia, ela caminha muito devagar ou às vezes nem funciona. Aí a pessoa desiste, né, não tá funcionando, não tá dando certo, e a medicação, ela dá um suporte inicial. A gente costuma comparar a medicação com uma muleta, né? Se a pessoa está com um problema para andar, ela vai fazer fisioterapia, mas até aquela fisioterapia fazer efeito, ela vai ter que estar andando com a muleta. Então a medicação ela faz às vezes dessa muleta, né? A pessoa precisa daquilo ali para dar um pontapé inicial, tá certo? A gente tem assim algumas perguntas, né, ainda. Podem mandar, né? Fiquem à vontade. A gente está quase encerrando aqui o assunto, né, o que eu trouxe para vocês para falar, para já ficar disponível para as perguntas. Se acontecer de não dar tempo responder tudo, eu me comprometo com vocês a gravar um vídeo, né, que vai ser disponibilizado, né, em breve no canal do SESI, para responder, né, cada pergunta que não tiver dado tempo, eu falar sobre ela aqui, a gente responde nesse vídeo, grava e disponibiliza depois, tá certo? Me comprometo com vocês. Ok? Bom, então só recapitulando rapidinho aqui, né, o objetivo do tratamento, da terapia, é fazer com que a pessoa, né, trabalhe os seus pensamentos, ela transforme os pensamentos negativos em pensamentos adaptativos, fazer com que a pessoa também promova algumas mudanças no seu estilo de vida, na sua forma de sistematizar sua rotina, os seus relacionamentos, né, tentar se desfazer de algo que não faz bem, que faz parte da vida da pessoa. Então, assim, o terapeuta ele vai fazer esse caminho junto com o paciente até que o paciente consiga, né, caminhar sozinho, já fazer essas mudanças, essas adaptações sozinho. E aí a medicação, mais uma vez, né, voltando a ela, para os casos mais graves, né, ou para os casos mais persistentes, onde a pessoa já tentou a terapia, né, já tentou por um tempo, né, gente, também, porque às vezes a gente vai uma vez, 2 vezes, esse negócio não tá adiantando, abandono. Calma, né, a terapia, ela leva um tempo mesmo para surtir efeito. Então, assim, mas mesmo depois de uma terapia já bem consistente e não houver melhora, provavelmente é indicado partir para o tratamento medicamentoso, tá? E aí é comum também, gente, assim, isso aí eu observo, né, em pessoas que eu convivo, que eu acompanho, que têm ansiedade, que existe também um medo da medicação. Como a pessoa, né, ela tem ela leva um medo para praticamente todos os aspectos da vida dela, ela vai levar um medo para o tratamento também. Então, muita gente desenvolve pânico, verdadeiro pânico mesmo de medicação. Não quer ouvir falar em medicação psiquiátrica, né? Aí vem com aquele discurso que eu não sou doido, né? Não vou tomar remédio. E outras pessoas, às vezes, que convivem com a gente podem reforçar esse discurso, mas não é isso, né? A gente tem que entender que as doenças psicológicas, psiquiátricas, elas também têm um fundo físico, fisiológico. E às vezes, para aquela parte fisiológica ser reparada, vai precisar da medicação. Nem sempre só com a terapia a gente vai conseguir. Então, assim, percam o medo. Ah, mas eu ouvi dizer que a medicação causa muito efeito colateral, causa dependência, né? As medicações mais antigas tinham bastante essa característica de causar dependência. Mas as medicações mais atuais são bem mais tranquilas. E um bom profissional, ele vai saber a hora de tirar, ele vai saber até onde, né, vai o tratamento medicamentoso. Ele não vai querer que você fique o resto da vida dependendo de medicamentos. Então, assim, tenha confiança, né, do profissional que te acompanha, segue direitinho as orientações. E só mais
assim, um alerta em relação a essa questão do medicamento, que é comum também, eu vejo bastante. As pessoas abandonarem o tratamento medicamentoso tão logo comecem a se sentir bem. Né? Tá ali fazendo tratamento, tô me sentindo bem, já tá com 2 semanas que eu tô me sentindo bem, tô sem nenhum sintoma de ansiedade, não preciso mais disso. Para de tomar a medicação. E aí, gente, né, assim, pode acontecer de todo o trabalho feito até aí e por água abaixo, e pode até ser que a ansiedade volte mais forte. Então, não façam isso, né? Não abandonem o tratamento. Sigam direitinho o que o psiquiatra indicar até o fim. Se ele achar que mesmo depois de você estar bem, você precisa ainda passar um tempo tomando a medicação, né, de uma forma assim, né, de manutenção, tome enquanto ele estiver orientando, né? E assim, vá criando outras estratégias para que você possa sair mais rápido possível da medicação. Vai depender muito de você também. Se você só focar na medicação, não focar na terapia, nos exercícios, nas mudanças de vida, aí sim é mais fácil você precisar da medicação mesmo por bastante tempo, tá? Fluoxetina é bom para ansiedade? Bom, gente, eu não vou entrar no mérito, né, mais específico da questão, né, dessa questão dos fármacos, porque assim, não me compete, né? Eu como psicóloga não tenho, na minha formação, né, a gente não tem essa, não entra na nossa capacidade, a gente não estuda sobre isso, então assim, né, nem vou falar, né, é indicado, não é indicado, eu apenas digo para vocês que eu conheço pessoas, né, eu acompanho pessoas ansiosas que tomam fluoxetina e vários outros tipos de medicação. Mas quem vai saber realmente se é bom para você é o psiquiatra. E eu disse que ia fazer uma última observação, mas era a penúltima, eu vou fazer a última agora. Observação sobre as medicações, que é a questão da individualidade. Né? Acontece muito, né, do médico não acertar de primeira uma medicação que faça bem para você. Muitas vezes ele vai, pela experiência dele, pela sua idade, peso, histórico, tempo de doença, ele vai supor que uma determinada medicação vai ser melhor para o seu caso. Ele passa, só que ele vai avaliar como aquela medicação age em você em 15 dias. Se ele vê que não funcionou, ou ele vai aumentar a dose, ou vai diminuir, ou vai associar com outro medicamento, ou vai trocar, né? Infelizmente, o trabalho do psiquiatra passa um pouco por essa questão da tentativa e erro. Mas eu só digo para vocês, não desistam. Se isso acontecer com você, o medicamento não deu certo, não está fazendo efeito, teve que trocar, teve que aumentar, né? Não desistam, não achem que é porque no seu caso não tem jeito. É porque é assim mesmo. O processo é dessa forma que acontece. O médico vai mudando, vai ajustando até chegar na dose no medicamento que vai fazer efeito para você. Mais uma pergunta aqui. Por quanto tempo precisa tomar medicamentos? Isso varia bastante, vai depender muito do seu próprio organismo, do seu histórico familiar. Tem pessoas que têm uma propensão maior à ansiedade e precisam de tratamento por mais tempo. Vai depender de quanto tempo você já está ansioso e assim, a força, né, o grau dessa ansiedade. Então, tudo isso vai depender. Bruna, pode acontecer de eu ter que tomar medicação para o resto da vida? Isso é possível? Olha, em casos muito graves, pode acontecer, mas não é comum. Né? O comum é que a pessoa passe alguns meses, 1 ano, 2 anos, dependendo, né, do grau, e aí a pessoa tenha que tomar essa medicação para o resto da vida. É incomum, mas pode acontecer, por a pessoa ter alguma desregulação mesmo biológica, que ela não consegue de forma alguma regular aqueles hormônios, pode ser que ela vá precisar sempre dessa ajudinha da medicação para os hormônios ficarem regulados. Há alguma forma de prevenir a ansiedade? Tem sim, vamos já chegar lá. Né, assim, algumas dicas, né? Eu tenho algumas dicas para vocês nessa questão da prevenção. Primeiro, né, assim, falar que realmente, se você tem uma propensão genética, isso não é uma coisa assim que defina que você necessariamente vai ter essa ansiedade. Né? Assim, não é só ansiedade, qualquer questão de saúde mental, ela tem vários fatores influenciando, nunca é uma coisa só. Você pode dizer assim, olha, a pessoa desenvolveu aqui essa ansiedade por conta desse problema aqui que ela teve na família, que fez muito mal, ou uma morte de um familiar que fez ela ficar assim, e ela criou essa ansiedade. Provavelmente isso foi um fator, mas não é o único fator, é um conjunto, sempre é um conjunto. Então a gente tem que avaliar esse conjunto de fatores, né, e tentar, assim,
sanar, melhorar cada um deles. Então, assim, estrutura familiar influencia, amizades, né? Assim, a sociabilidade, o grau de sociabilização da gente influencia, a questão genética, como eu já tinha falado, o estresse ao qual você é submetido no seu dia a dia. Então, se você tem uma vida muito estressante, é estresse no trabalho, é estresse no trânsito, é estresse na família, né? Assim, tua vida não tem praticamente assim um momento assim que você consiga, né, ter um tempo para você. Então, esse acúmulo de estresse pode ser um dos gatilhos para você desenvolver uma crise de ansiedade. Então, assim, uma coisa muito importante é você administrar o estresse, né? Vida urbana nos dias de hoje e estresse são praticamente sinônimos. É muito difícil você ter uma vida em cidade grande, emprego, estudo, família, e não se estressar, e não, né, realmente não ter um acúmulo de estresse. Então, assim, a gente precisa se conscientizar que nem sempre seguir uma vida normal, né, vai nos levar a ter uma vida saudável. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, fazer adaptações, às vezes adaptações assim até grandes do nosso estilo de vida, para a gente conseguir diminuir esse estresse. Então sempre tem que ver se o estresse está mais do que o teu organismo pode aguentar. A atividade física, ela vai ajudar a regular os hormônios e vai te ajudar o teu corpo também a ser mais resistente a esse estresse, tá? Pensar um problema de cada vez, né? Assim, a nossa vida ela é permeada de mil e uma coisas para resolver, mil e uma coisas para fazer, e a gente acaba virando pessoas que vivem na vida apagando incêndios, né? Aconteceu um problema ali, corre Bruna, corre fulano, vai resolver isso aqui. Um negócio que precisa aqui pro trabalho do teu filho da escola, tua mãe tá precisando daquilo, no trabalho surgiu uma demanda extra e você corre para um lado, corre para o outro, corre para o lado. Então, assim, né, a gente precisa estabelecer uma ordem na nossa vida. Planejamento, né, ver o que é que cabe no teu dia, o que é que não cabe, aprender a dizer não. Olha, hoje eu só posso até aqui, eu só aguento até aqui, o resto eu vou ter que abrir mão, porque senão eu não dou conta. Aprender a dizer não, né, é um caminho muito bom para a gente resgatar a nossa saúde mental, tá? Qualquer pessoa pode estar propensa à ansiedade? Sim. Né? Mesmo que você não tenha nenhuma característica genética, nenhuma propensão genética à ansiedade, você pode desenvolver por conta desses outros fatores que eu falei. Problemas na família, vida estressante, um estilo de vida, né? E, assim, às vezes a própria criação, né? Você teve pais e mães ansiosos, né, que sempre geraram muita expectativa em cima de você, muita cobrança, te ensinaram a enxergar os problemas, né, dessa forma. Então, tudo isso pode influenciar. Você pode não ter nenhuma propensão genética e desenvolver. Do mesmo jeito que também pessoas que têm a propensão genética, se ela cuidar dos outros aspectos, ela pode nunca desenvolver. Pode passar a vida ilesa sem ter nenhum sintoma de ansiedade, tá? A pressão piora a ansiedade? A pressão, no caso, acredito que seja cobrança, né? Assim, dessa forma. Piora sim, né? A pessoa precisa aprender. Dificilmente, aliás, a pessoa ansiosa vai ter condições de lidar com pressão enquanto ela estiver sob os sintomas. Né? Ela tem que procurar tratamento o mais rápido possível, principalmente se ela tem um trabalho, né? Uma vida que exerça uma forte pressão sobre ela. Ela tem que buscar o tratamento. E assim, ela pode ter que abrir mão na vida dela de algumas coisas que geram pressão para ela. Em alguns casos ela vai ter que abrir. Pode ser que depois do tratamento ela consiga lidar com aquela pressão. E pode ser que seja forte demais para ela e ela vai ter que fazer uma adaptação de vida. Senão ela nunca vai conseguir melhorar, tá? Outra coisa, confia mais em você mesmo. Isso aí a gente precisa desenvolver uma autoconfiança, uma autoestima. Você precisa confiar nos teus instintos, nas tuas ideias. Muitas vezes as pessoas ao teu redor confiam, né, tem uma boa imagem de você e você mesmo não tem. Né? É muito comum uma pessoa com ansiedade desenvolver essa baixa autoestima. É como se tudo das outras pessoas fosse passível de ser valorizado, mas as coisas dela mesma não têm nenhum valor. A pessoa vai desenvolvendo essa forma de enxergar a vida. Então, assim, tenha mais confiança em você, no seu valor, né, que isso vai te ajudar muito também. Respeitar as suas limitações, né? Não é porque o mundo te exige, né, que você
dê conta de tudo que você vai ter que dar. Né? Não, diga não, eu não dou conta, eu só consigo até aqui, e não se cobrar por isso, né? Você não precisa ser um super-homem, você não precisa ser uma super-mulher, né? Vá até onde você sabe que é capaz de lidar, né? Você sabe que a gente muitas vezes vai aprender, né, a lidar, a saber qual é o limiar que você pode ultrapassar sem adoecer. Então vai só até onde você aguenta, né? O resto você vai ter que, né, muitas vezes, o que acontece também, muitas vezes, é que a gente toma atividades de outras pessoas para si mesmo, a gente quer ser muito bonzinho, quer ser muito solícito com todo mundo. Ah, Bruna, quer dizer que agora você é egoísta, eu vou pensar só em mim? Não, né? Mas, assim, muitas vezes a gente precisa prestar atenção se a nossa ajuda está sendo mesmo necessária, ou se a gente ajudando, a gente está, às vezes, até atrapalhando a pessoa. Vou dar um exemplo, né? Eu convivo muito, né? Eu sou mãe, convivo, né, muito com outras mães também, que tem que dar conta de várias atividades da rotina dos filhos, e às vezes as crianças já estão numa idade que elas dariam conta daquilo ali sozinhas. Mas, assim, por uma autocobrança, por uma cobrança da sociedade, por achar que mãe tem que ter aquela dedicação, a gente acaba tomando aquilo tudo pra gente, como se, né, a gente tivesse que dar conta daquilo ali. E aí, eu tô sendo boazinha, eu tô ajudando, eu tô sendo prestativa? Não, você pode às vezes até estar atrapalhando o desenvolvimento do seu filho por estar assumindo coisas que ele já pode fazer. Então, assim, vai ser bom para ele e vai ser bom para você, não é ser egoísta, né? Se a gente tem que ajudar quem realmente está precisando de ajuda. A religião e a meditação ajudam na ansiedade? Ajudam sim, tá? Inclusive, esse é um dos pilares, né, que vão ajudar a sustentar a nossa saúde mental, né? Você ter uma vivência religiosa, uma fé, você vivenciar aquela fé, às vezes você tem uma crença, mas não põe em prática, tá ali um pouco distante, então é importante você se aproximar, que vai sim dar um suporte a mais para a sua saúde mental, mas lembrando que assim, muitas vezes não vai resolver, não vai ser o suficiente. Pode acontecer de no seu local, né, onde você se reúne com as pessoas da sua religião, da sua crença, da sua igreja, pode ser que as pessoas cobrem de você, né, assim, que você não esteja ansioso, né, porque você está com Deus. Eu estou com Deus, né, eu tenho fé, então você não devia estar se sentindo assim. Não aceitem esse tipo de cobrança. Qualquer pessoa, por mais fé que tenha, pode sentir sintomas de ansiedade, sim, pode adoecer, sim, tá? Mas a fé vai ajudar, vai ser um dos sustentáculos para a saúde mental das pessoas. Agora tem que cuidar de todo o resto também, tá? Outra dica que eu queria dar para vocês, gente, é viver, buscar coisas agradáveis, coisas que eu gosto, viver a vida, fazer coisas agradáveis, coisas que muitas vezes a gente não faz por conta da rotina, do excesso de atividade, a gente vai deixando para depois. E às vezes são coisas simples, coisas que dá para você, né? Não são tão inviáveis, não são tão difíceis de conseguir. Uma música, né? Coloca música no teu dia a dia, te encontra mais com os teus amigos, né? Agora não dá, Bruna, porque da pandemia não tem problema, faz uns encontrinhos virtuais, mas logo, logo isso vai passar e você vai poder se reunir com seus amigos de novo. Vai ver um pôr do sol, tomar um sorvete. Eu adoro sorvete, mas faz tempo que eu não vou tomar um sorvete. Pois vai, né? Vive a vida. A vida, ela não pode ser só obrigação. Né? Se a gente foca a nossa vida só nas obrigações, só no que a gente tem que fazer, com certeza isso vai ter um impacto na nossa saúde mental. Então, assim, procura mesmo, assim, contato com a natureza, né? A nossa mente, o ser humano, ele se desenvolveu num ambiente natural. A gente não se desenvolveu aqui nos tetos, paredes, a gente se desenvolveu em meio às árvores, o céu, o sol. Então, assim, a gente muitas vezes precisa visualizar a natureza. Né? A própria visão da natureza gera relaxamento, gera um impacto positivo na nossa vida, tá? E assim, uma dica de ouro para esses tempos de pandemia é você seguir à risca, né, as questões de segurança e de higiene quando você sair de casa. Você tem que trabalhar, a gente não pode parar, o mundo tem que, né, muitas pessoas estão em serviços essenciais, outras cidades aos poucos, mesmo os serviços que não são essenciais já estão voltando. Então, assim, quando você tiver que estar fora de casa, seja bastante disciplinado nessas questões, né, da limpeza, o álcool, tá limpando as mãos, não pôr a mão no rosto, usar máscara. Por quê? Porque quando você chegar em casa,
você vai poder, né, se higienizar e aí no seu ambiente, na sua casa, você vai poder, enfim, relaxar. Você vai respirar ali aliviado, aproveitar aquele momento ali que você não está sob, né, o risco de se contaminar. Porque assim, se você sai de casa e não toma os cuidados, não é assim disciplinado nos cuidados, você pode ficar com aquele medo, né? Eu cheguei em casa, eita, eu peguei assim tal coisa, não lavei a mão, em tal ambiente que eu tava ali, nem todo mundo tava de máscara. Será que eu não me arrisquei? Será que eu não me contaminei? Aí no momento, né, o pouco tempo que você tem em casa para relaxar, para descansar, para curtir a família, beijar os filhos, né, dar aquele abraço na mãe, no pai, você não vai poder, porque você não sabe se você seguiu direitinho as normas como elas deveriam ser. E aí você não relaxa nem em casa, nem relaxa fora de casa e nem relaxa em casa. Então tenham esse cuidado extra, né, gente? Não vai ser para sempre, vai ser só esse período. Vale a pena a gente fazer um esforço, né, para ser mais disciplinado nessas questões de saúde agora, né, para a gente ter uma segurança em casa, a gente ter esse momento de nossa casa ser o nosso oásis, né? Nosso oásis de descanso, de paz, para a gente relaxar um pouco e esquecer um pouco dessa questão desse vírus, dessa pandemia, tá certo? E assim, é importante também as empresas, né? No começo até as pessoas perguntaram, né, das empresas, como é que a gente pode fazer para reconhecer, né, os sintomas dos nossos funcionários. E assim, eu queria indicar para vocês, no nosso site da FIEMA, você vai encontrar, né, guias que foram elaborados, né, por profissionais assim que, né, que procuraram assim as informações mais atualizadas possíveis para essa questão da Covid. Então, a gente tem o Guia de Saúde Mental, o Guia SESI de Saúde Mental. Você pode procurar no nosso site da FIEMA, pode dar um Google, né? FIEMA, Guia de Saúde Mental. O guia serve tanto para você, né, pessoa física aí que quer pegar dicas mesmo para o seu dia a dia, e serve também para quem tem empresa. É porque ele vai te dar direcionamentos do que fazer com seus empregados, que cuidados você tem que tomar, o que é que você tem que observar. Inclusive, você vai encontrar lá riscos psicossociais inerentes a cada tipo de situação. As pessoas que já voltaram para o trabalho presencial, quais são os maiores riscos psicossociais que elas estão submetidas? As pessoas que estão em home office, quais os riscos que elas correm mais? E as pessoas que estão em afastamento compulsório, né, que estão em grupo de risco e tiveram que estar afastadas do trabalho, o que é que está gerando mais impacto na saúde mental delas? Então vai ter dicas de cada uma dessas situações, você como empregador, o que é que você vai poder fazer para minimizar e acompanhar esses riscos, tá? E a gente tem também um guia, né, de saúde na Covid, dando direcionamentos gerais de saúde, de prevenção, e a gente tem um guia de retorno ao trabalho. Esse guia também vai te ensinar, vai ensinar o empregador, as pessoas, né, que trabalham aí com RH, com a questão estrutural da empresa, dicas de o que fazer para adaptar o ambiente, tem que ter o afastamento, o que é que tem que mudar na ventilação, o que é que tem que mudar no trânsito dos funcionários ali na empresa, tem que dividir as equipes, tem que dividir os horários. Então vai dar dicas preciosas de como fazer essa adaptação para a volta ser mais segura. E eu digo para vocês que isso tem um impacto enorme, né? A equipe do SES, ela tem visitado algumas empresas recentemente, está fazendo um trabalho de blitz, né? A gente vai em várias empresas, dar dicas, distribuir kits de higiene. E eu já observei, já conversei, né, com pessoas que estavam num ambiente, né, a empresa da pessoa era um ambiente que não apresentava todas as adaptações necessárias para os trabalhadores ficarem seguros. E o que acontecia? Essa pessoa já tinha uma tendência à ansiedade e essa pessoa era de grupo de risco. Então, ela estava apavorada de ter que estar ali no ambiente de trabalho, sabendo que as normas não estavam todas sendo cumpridas. E essa pessoa era de serviço essencial, ela nunca parou de trabalhar, né? Ela teve que trabalhar desde o começo da pandemia. E o que acontece? A pessoa já estava há mais de um mês sem dormir bem, dormia 1 a 2 horas por noite, porque, né, essa ansiedade, esse medo de trabalhar gerou uma insônia. Então, assim, eu digo para você que é empregador, empresário, que está acompanhando a gente, vale a pena você ser rigoroso nessas adaptações, porque isso vai gerar segurança no seu empregado, vai gerar bem-estar, ele vai poder estar ali, né, exercer o trabalho dele de forma segura, tranquila, ele vai diminuir bastante esse risco dele desenvolver qualquer problema, né, de saúde mental, certo? Bom, gente, tem mais alguma pergunta que vocês queriam fazer? Eu queria
divulgar para vocês também o nosso serviço de acolhimento psicológico. Desde o começo da pandemia, o SESI está oferecendo esse serviço, tá? Então, assim, você pode entrar nas nossas redes sociais, aqui no próprio SESI Maranhão oficial aqui do Instagram, e você vai encontrar os cards, né, que indicam a questão do telefone de contato para esse atendimento, para esse acolhimento psicológico. Ele é para os trabalhadores da indústria, para os nossos clientes e para os seus familiares. Então, se você é da indústria ou algum dependente teu está precisando desse acompanhamento, ele é feito por telefone, tá? Você manda uma mensagem de texto para esse, um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para esse número, combina o horário e no horário combinado a gente telefona para você e faz esse acompanhamento por telefone. Inclusive, né, se você, as pessoas da sua casa, da sua família, você notar que pessoas estão desenvolvendo pânico, estão com essa questão da falta de ar, não sabe o que fazer, estão sentindo sintomas, estão com medo de pegar Covid, quer ir para o hospital fazer um exame. A gente, inclusive, pode fazer algumas orientações por telefone para tranquilizar a pessoa, para que ela não vá correndo para o hospital desnecessariamente, tá? Esse acolhimento psicológico. Tem até a Márcia, né, que minha colega do sistema está colocando aqui em contato, mas assim, a gente vai salvar essa live, né, vai ficar salva aqui no nosso Instagram e a gente na legenda vai colocar o telefone. Então fica disponível para você, trabalhador da indústria, para o seu dependente, até o final aí dessa pandemia, a gente vai estar oferecendo esse serviço para vocês, tá certo? E aí, estão perguntando aqui só para quem é da indústria. Por enquanto, sim, né, assim, a demanda e a quantidade de profissionais que a gente tem hoje só está dando para atender quem é da indústria. Mas você encontra, né? Se na sua cidade você vai encontrar profissionais psicólogos, né? Eu já vi várias listas correndo aí nas redes sociais, falando de profissionais que estão disponibilizando o seu tempo para atender gratuitamente por telefone. Trabalhador da indústria independente, exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Se tiver, aproveita e faça. Se não der para a gente responder agora, vai ficar para o vídeo, né? Para a gente responder depois através do vídeo, ok? E é isso, eu queria agradecer a participação de vocês. A gente vai ter uma outra live no dia 23, já está marcada, né? No mesmo horário, 19 horas. Vai ser eu e a nutricionista, minha colega aqui do SESI, a Vanessa. E a gente vai falar sobre alimentação, né? O tema da live vai ser: você tem fome de quê? O que é que te leva a comer? O que é que te leva a saltar a geladeira aí nesse tempo de pandemia? Por que as pessoas estão comendo tanto? Então, a gente vai tratar especificamente desse tema, tá? Dia 23, quando vai ter a outra? Dia 23, tá? Às 19 horas, eu aguardo vocês, vai ser super legal, porque ele vai ter a visão dos dois profissionais, né? Vai ter a visão do psicólogo e a visão do nutricionista. A gente vai poder estar tratando desse assunto de uma forma bem esclarecedora, tá certo? E é isso, eu queria agradecer, obrigado para vocês que ficaram até agora. Adorei aí a participação, quero tempo comer algo. É isso mesmo, acompanhe nossas lives nas redes sociais. Nas redes sociais a gente vai ter live também de outros temas, né? Outros temas de saúde, né? Pode ser que você se interesse também, a gente vai ter de atividade física, vai ter lives também voltadas para a área de odontologia. E é isso, tá bom? E boa noite, obrigada. E até a próxima.